O texto A Escravidão nas Minas relata brevemente as várias tentativas dos colonizadores para encontrar metais preciosos desde que chegaram ao Brasil. Uma primeira leitura permite identificar que muitos anos se passaram antes que os portugueses finalmente achassem o ouro que eles tanto procuravam, e que diferentes atores participaram desse processo. E pela primeira vez, aparecem em nossos textos os bandeirantes, que são definidos como homens livres que organizavam expedições chamadas bandeiras para explorar o interior do Brasil com o objetivo de capturar indígenas e procurar metais preciosos. Agora a gente vai reler o texto com um lápis na mão, buscando reconstruir a sequência cronológica de vários acontecimentos, desde a chegada dos portugueses até a descoberta do ouro, para assim entender melhor o que aconteceu antes, durante e depois dessas descobertas. A escravidão nas Minas. Desde que aqui chegaram, os portugueses desejavam encontrar ouro e prata. O que nos informam estas linhas iniciais? O desejo dos portugueses, seu sonho, encontrar ouro e prata. Não é a primeira vez que discutimos com os alunos que a motivação dos colonizadores era enriquecer. Como a gente já leu em outros planejamentos, isso fez com que eles procurassem diferentes fontes de riqueza, como o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Com esse texto, a gente quer entender especificamente a procura por metais preciosos. Tem mais alguma informação nestas linhas? As primeiras palavras trazem uma referência temporal e espacial. Explicam desde quando os portugueses tinham o desejo de encontrar ouro. Desde quando? Desde que aqui chegaram. Aqui se refere ao Brasil. E isso foi quando? Em 1500. Para ajudar na releitura desse texto, sugiro que a gente vá registrando aqui do lado as informações sobre quando ocorreram os principais acontecimentos. A partir de 1532, diversas expedições partiram de diferentes pontos da colônia à procura desses metais preciosos. Nenhuma delas foi bem sucedida. Outra vez, a primeira informação é uma referência temporal, 1532. Vamos destacar toda vez que o texto usa essas expressões para indicar quando ocorreram os acontecimentos. E agora, a seguir com o nosso registro. O que aconteceu em 1532? Diversas expedições partiram. A palavra expedição remete à ideia de viagem, que é feita por alguém. Então, quem partiu? Que pessoas estão incluídas na expressão diversas expedições? Os expedicionários, aqueles que saíam de viagem em busca de ouro. Será que para os alunos é fácil fazer essa ponte? Nos textos de história, nem sempre está explícito no texto quem fez o quê. Por isso, a gente deve fazer questão de especificar os agentes humanos que realizaram as ações relatadas no texto. Então, os portugueses e suas expedições. Que saíam de onde? Que palavras nos informam o lugar de partida dessas expedições? De diferentes pontos da colônia, ou seja, de diferentes partes do Brasil, à procura desses metais preciosos, que no caso, já foi dito antes, era ouro e prata. Que outra informação é apresentada aqui? Nenhuma delas. Delas quem? Das expedições. Elas não foram bem-sucedidas. Isso significa que os viajantes não acharam aquilo que procuravam. Então, como podemos registrar isso resumidamente aqui? Seguindo o mesmo padrão, vamos especificar quando e quem fez o quê. Em 1532, diversas expedições. Qual foi a ação? O que aconteceu com as expedições? Partiram em busca de ouro, mas sem sucesso. Foi somente no final do século XVII que os bandeirantes paulistas descobriram ouro em regiões que hoje pertencem aos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Agora sim, acharam o ouro. Quando? O texto nos informa que foi no final do século XVII, ou seja, mais de 100 anos depois. E onde foi encontrado o ouro? Em regiões que hoje pertencem aos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Quem encontrou o ouro foram os bandeirantes paulistas. A gente já sabe, pela nossa leitura do box informativo, que os bandeirantes eram expedicionários, e o adjetivo paulistas especifica de onde eles vinham, de São Paulo. Então vamos adicionar essas informações ao nosso registro. Com isso, com o quê? Com a descoberta do ouro. Vamos conectar essas informações com uma flecha. Com isso, muitas pessoas de diferentes partes da colônia seguiram para a região das Minas. Portugueses também vieram para o Brasil nessa época com o objetivo de enriquecer.
Então, o que aconteceu com a descoberta do ouro? O texto informa que muitas pessoas de diferentes partes do Brasil foram para as regiões onde o ouro foi encontrado, mas também vieram pessoas diretamente de Portugal. Isso nos dá uma ideia de diversidade de populações que faziam parte da colônia. Povos indígenas, pessoas de origem africana, colonos portugueses e outros homens brancos livres, os bandeirantes. Nesta época, nos remete a que tempo? Que expressão já vimos que indica que época o texto está falando? No final do século XVII. Vamos usar essas informações para complementar o nosso registro. Lembrando que ambos acontecimentos ocorreram ainda no século XVII, como já tínhamos anotado. No século XVIII, o Brasil tornou-se o principal produtor mundial de ouro. Assim como nos engenhos, os portugueses usaram mão de obra escrava nas minas. Agora temos mais um salto no tempo, do século XVII para o século XVIII. Então, outros 100 anos se passaram. E o que aconteceu no século XVIII? O Brasil tornou-se o principal produtor mundial de ouro. Essas últimas linhas nos explicam algo que não mudou nos tempos da colônia. Os portugueses continuaram usando mão de obra de pessoas escravizadas para explorar as riquezas do nosso território, desta vez nas minas. Então, vamos terminar as nossas anotações complementares. Como a gente pode observar, nesse registro que fomos montando, o texto relata acontecimentos organizados de forma temporal e a gente listou todas as expressões que ao longo da leitura foram nos localizando no tempo. Vamos escrever tempo aqui em cima. Agora vamos ver. Na seguinte coluna temos os personagens, ou seja, as pessoas que participaram dos acontecimentos relatados no texto. A gente pode usar essas informações para elaborar um gráfico que ajude os alunos a visualizar melhor a sequência temporal dos acontecimentos estudados. Para isso, vocês podem organizar em uma linha intervalos de tempo regulares que permitem localizar os acontecimentos. O relato começa em 1500, que corresponde ao século XVI, e avança até o século XVIII. Então vamos usar como principal unidade o século, e podemos estender a linha até os dias de hoje, para representar a história que estamos estudando. Agora vamos registrar as informações que identificamos no texto. Além de introduzir o tema da exploração mineira no Brasil colonial, o estudo desse texto pode servir como uma experiência de aproximação dos alunos com a linguagem que é usada nos textos para relatar acontecimentos organizados temporalmente. Por isso, o principal desafio na leitura desse texto é localizar os acontecimentos relatados em torno da dimensão temporal. Estratégias como as que exploramos aqui juntos, como organizar as informações em lista ou em uma linha do tempo, podem ajudar muito nesse processo de compreensão. Quanto mais você, como professora, se preparar para conhecer a fundo os textos que você apresenta para os seus alunos, mais fácil será ajudar eles a se apropriar desse olhar para a linguagem como uma ferramenta para aprender.